tudo vai acontecer no momento certo. E parece que o momento certo chegou nessa semana agora. O pau vai comer, tem muita bomba pra vir, tá? Eu escuto coisas dos bastidores que vai vir bomba, que é a delação do Maduro lá nos Estados Unidos. Casos estão em fase avançada de apuração com o André Mendonça. São investigações que estão nas mãos do André Mendonça. André Mendonça barbariza, ele destruiu e ele humilhou os abusos e as ilegalidades dos seus colegas ministros do Supremo. Tem um clima de guerra fria no Supremo que está prestes a explodir. Foragido, incluído na lista da Interpol, é capturado na Guiana e entregue ao Brasil. É isso mesmo. Um brasileiro que estava foragido da justiça e era procurado internacionalmente foi preso na Guiana e, posteriormente, entregue às autoridades do Brasil. A operação foi divulgada pela Polícia Federal e contou com a cooperação de forças de segurança de diferentes países. De acordo com a PF, o investigado integrava a lista de difusão vermelha da Interpol. A ordem de captura teve origem em um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Pará. O suspeito é investigado por envolvimento em um roubo ocorrido no município de Tailândia em 2025. A localização e captura foram resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Federal Brasileira, a Polícia Civil de Roraima e as Forças de Segurança da Guiana. Advogado aciona o STF sobre suposta rede de clonagem. É isso mesmo. Uma ação protocolada no Supremo Tribunal Federal chamou a atenção pelo conteúdo incomum das alegações apresentadas. O advogado Kelmo Martins Bandeira pediu que a Polícia Federal investigue uma suposta organização internacional que, segundo ele, estaria envolvida em clonagem de DNA, manipulação genética, controle mental e substituição de pessoas por clones. No pedido encaminhado à corte, o autor cita nomes de grande repercussão nacional e internacional, entre eles o Papa Leão XIV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ator Leonardo DiCaprio. A ação ainda não teve relator definido no STF. O advogado afirma que pessoas teriam sido mantidas em cativeiro, submetidas a alterações genéticas e substituídas por clones. Em outro trecho, a petição sustenta que diversas figuras públicas e até grupos populacionais inteiros teriam sido afetados pelo suposto esquema. Calma, gente. Calma que as coisas vão melhorar. Sinceramente, haja coração para aguentar a montanha-russa que vão ser esses 4 meses do período eleitoral. O pau vai comer, vai ter ataque de todos os lados, uma hora a gente vai estar por cima, outra hora a gente vai estar por baixo. Se bem que, nas últimas semanas, parece que a gente tem só levado paulada. E aí fica aquela pergunta, tá, e cadê os escândalos do Lula? Cadê o filho do Lula no roubo do INSS? Cadê o Master chegar lá na origem de tudo, que foi na Bahia com o PT? Quando é que essas informações virão à tona? Pois bem, quero te mostrar agora uma reportagem da Veja, que é exatamente o que eu tenho falado há algum tempo. Tudo vai acontecer no momento certo. E parece que o momento certo chegou nessa semana agora, ou nas próximas semanas. Investigações contra petistas e aliados de Lula avançam em diferentes frentes no STF. Casos estão em fase avançada de apuração na Polícia Federal. Quando fala no STF, entenda-se com o André Mendonça. São investigações que estão nas mãos do André Mendonça. Que eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer. Até aqui, assistindo de camarote as investigações do Banco Master fustigarem adversários do presidente Lula, o petismo deve finalmente receber a atenção da Polícia Federal nos próximos dias. As apurações miram figuras ligadas ao governo, que integram a base aliada no Congresso e que fizeram parte do Ministério petista. A frente mais avançada é a que mira negócios da ala do PT na Bahia, com Daniel Vorcaro, mas há ainda apurações sobre a máfia do INSS que vão entrar na reta final, a partir dos dados e relatórios que serão enviados pela PF ao gabinete do ministro André Mendonça no STF. Então, são 2 investigações que estão com o STF, que estão com o André Mendonça. Em uma delas é a questão do Rui Costa, o PT, lá na Bahia, que é onde começou essa podridão do Banco Master, que com certeza vai estar na delação do Daniel Vorcaro também. Daniel Vorcaro, que está prestes também a apresentar uma delação envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e tem também a investigação do filho do Lula,
na qual a PF já identificou que ele recebia dinheiro roubado dos velhinhos através do careca do INSS, que passava para Roberta Luxinger, que por sua vez passava para ele. Além de reconstituir os negócios que misturam diferentes personagens de escândalos petistas passados na teia de relações do famoso careca do INSS, as apurações do escândalo da Previdência avançam com relação do empresário Maurício Camisotti, que entregou boa parte dos caciques do PDT e dos aliados de Lula, que permitiram desvios bilionários contra aposentados. Como a PF já revelou, o golpe de descontos associativos drenou mais de 6 bilhões de reais das contas de mais 5 milhões de aposentados no país. Em muitos casos, o governo usou dinheiro público para repor as perdas dos beneficiários da Previdência. O objetivo dos investigadores agora é delimitar as responsabilidades de cada investigado e partir para a busca de patrimônio que recompõe, ao menos em parte, a perda provocada pela quadrilha do INSS envolvendo o filho do Lula. Você está entendendo? O filho do Lula vai estar no relatório. Aliados próximos ao Lula. No caso do Banco Master, Guido Mantega estava recebendo dinheiro, Lewandowski recebendo dinheiro, Rui Costa envolvido no início do caso Master lá na Bahia, Lula dizendo para o Daniel Vorcaro, olha, não vende seu banco ainda não, eu vou colocar o novo presidente do Banco Central e ele vai dar uma ajudinha para você, como se fosse um sócio, um conselheiro do mafioso. Isso tudo vai ter o seu momento de destaque, vai ter o seu momento de holofote. E eu acho que eles queimaram a largada, soltaram pseudo-escândalos antes da hora, e agora vai chegar a hora do PT voltar a estar no centro do picadeiro, né, desse circo que virou esse governo. Então, tem momentos que a gente acha que a gente está só apanhando, mas as coisas vão e voltam. É um ciclo. Agora, eu acredito que nas próximas semanas virão os momentos do governo Lula. Tá? Então, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, tem muita bomba para vir, tá? Eu escuto coisas dos bastidores que vai vir bomba do filho do Lula, essa vai ser a maior bomba. E tem outra coisa que poderá vir, né? Que nós torcemos para que venha, que é a delação do Maduro lá nos Estados Unidos falando sobre o financiamento do PT e do Lula. Lá atrás, quando o governo do PT, quando o partido PT estava começando, que era dinheiro do narcotráfico, dinheiro da corrupção da Venezuela, tá? Como que ele financiou as principais lideranças da esquerda na América Latina. Então tudo isso virá à tona. Podem ficar tranquilos. Eu tô com o coração tranquilo. Tenho escutado muitas coisas nos bastidores e eu acho que as coisas vão mudar. Os ventos vão mudar e a gente vai sair desse período aí de apanhar e vamos passar para o período de ver o lado de lá apanhando. André Mendonça barbariza numa entrevista para a Jovem Pan e representa a você e a mim, porque ele atacou, ele destruiu e ele humilhou os abusos e as ilegalidades dos seus colegas ministros do Supremo. Foi uma declaração curta, mas matadora. Bora aqui assistir juntos, sem mais demora, e presta atenção que ele começa falando de algo que eu mostrei no meu primeiro vídeo de hoje, que é a tensão que existe dentro do STF. E mais, uma tensão que extravasa na relação entre os poderes. Tem um clima de guerra fria no Supremo que está prestes a explodir. Se você perdeu, assiste depois lá o meu vídeo e aciona o sininho para você não perder mais nada por aqui. Olha lá! Hoje eu entendo que há uma situação de tensão na relação entre os poderes. E isso passa, volto a dizer, pelo fortalecimento do princípio da legalidade. Gente, ele está falando de respeito e fortalecimento da legalidade. Mas não é óbvio que todo mundo num país democrático, no Estado de Direito, num país que tem império da lei, todo mundo tem que obedecer à lei? Por que ele fala então de fortalecimento da legalidade? Gente, é óbvio, porque o contexto revela o que está acontecendo. É porque tem muita gente descumprindo a lei. Por que ele está falando isso? Porque o Supremo Tribunal Federal vem há anos sendo um problema em 3 dimensões ou aspectos. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal é a fonte de insegurança jurídica, porque ele não respeita a lei. Ele não respeita nem os seus próprios precedentes. Uma hora ele decide de um jeito, outra hora ele decide de outro, a mesma questão. Ele decide uma coisa para a direita, outra coisa para a esquerda. Em segundo lugar, segundo problema, ativismo judicial. Quando o Supremo vai e ele atropela as funções do parlamento. Descriminalização de drogas, legalização de aborto, marco legal, redes sociais, regulação. E em terceiro lugar, abusos. Quando o Supremo manda parar as investigações contra os seus integrantes, quando o Gilmar brinda a Toffoli, quando eles censuram, quando eles fazem buscas e apreensões são fishing expedition, prendem ilegalmente, dão penas desproporcionais. Tudo isso é problema chamado Supremo, segurança jurídica, ativismo e abusos. Por isso que ele está falando de respeito à lei. Vamos ver como que ele toca nisso quando avança.
A lei, ela tem como sua origem o poder legislativo. Não cabe ao poder judiciário, além da interpretação, ter um papel criativo, inovador em termos de legislação. Esse talvez seja hoje a grande tensão entre os poderes, o respeito por parte do poder judiciário em relação àquilo que é promulgado ou legislado a partir de uma definição no âmbito do legislativo. Uma atuação pela perspectiva da autocontenção. O que ele está dizendo aqui? Que o judiciário ele não pode atropelar o legislativo. Se o Congresso Nacional decide que as drogas são criminalizadas, não pode ir lá o judiciário dizer diferente. Não pode o judiciário usar a Constituição como se fosse um cardápio para os seus argumentos, para eles derrubarem e fazerem o que querem. Quem representa o povo, quem é a voz do povo é o Congresso Nacional que faz as leis. Ao judiciário cabe aplicar a lei, não inventar a lei, não derrubar a lei, a não ser que tenha uma inconstitucionalidade explícita. O que ele está fazendo aqui é criticar uma das vertentes dos erros do Supremo, que é a vertente específica dos ativismos e dos abusos. Ativismo é quando o Supremo vai lá e atropela o Congresso Nacional. Fez isso não só com drogas e aborto, mas fez isso também recentemente com as redes sociais, o que o próprio André Mendonça criticou e criticou muito. O que significa um fortalecimento do princípio da legalidade. De novo. Entendo que a legalidade é essencial para a garantia da segurança jurídica do país e também para o desenvolvimento. Olha só, aqui ele faz uma coisa genial. Ele conecta e fala, a segurança jurídica, o respeito à lei, à legalidade, ele fala de novo pelo Supremo, não é uma questão só teórica, não é uma questão só de justiça no caso concreto, ela extravasa isso. A segurança jurídica é uma base, é um fundamento necessário para o desenvolvimento e a prosperidade de uma nação. Quem fala isso não sou eu. Eu tenho aqui o livro Por que as Nações Fracassam, está aqui na prateleira, que é um dos livros mais lidos por executivos, por economistas, que diz que, basicamente, para você ter uma nação que prospere, você precisa ter respeito à propriedade privada, liberdade econômica, império da lei, igualdade de oportunidades e segurança física e jurídica. Porque sem isso você não tem incentivo para a pessoa poupar, investir e inovar. Porque a pessoa não sabe se ela vai colher o fruto da sua atuação. Veja, quando o Elon Musk vem para o Brasil e ele coloca aqui o X, coloca Starlink, e aí o Moraes, por conta de uma ação do X, bloqueia o dinheiro da Starlink, o Elon Musk vai ficar com dúvida, vai ficar com receio de trazer outras empresas de tecnologia de ponta para o Brasil. Quem perde somos nós, em prosperidade, em produtividade, em desenvolvimento. Então, ele sabiamente relaciona uma atuação desastrosa do Supremo, de falta de legalidade, à falta de prosperidade e desenvolvimento do país. E ele só não falou aqui explicitamente, expressamente dos abusos do Supremo, por quê? Porque ele é o relator das investigações, gente, envolvendo Toffoli, envolvendo Moraes, do caso Master. Ele não pode dar entrevista sobre casos que ele investiga ou que ele vai julgar. Eu sei. O Gilmar faz isso. O Gilmar viola a lei todos os dias. Mas o André Mendonça é justamente aquele que está exigindo respeito à Constituição e à lei. E deve ser o primeiro a dar exemplo e seguir. Então vejam, a gente não precisa de ministro de direita. A gente precisa simplesmente de ministro que respeite a Constituição, que respeite a lei. E nós temos que tirar de lá quem não respeita. Por isso que eu sou pré-candidato a senador no Paraná e a gente quer eleger 2 de direita aqui no Paraná, eu e o Felipe Barros, para garantir que vai ter impeachment. Mas eu não falo isso por causa do Paraná, eu falo isso como um símbolo, como um token, como um exemplo de que a gente tem que fazer isso no Brasil inteiro. Onde você está, onde você mora. Juntos, nós já aprendemos um presidente ladrão. E juntos agora, elegendo senadores de todo o Brasil que tem essa postura, nós vamos fazer o impeachment de ministros que abusam. Foi para isso que eu trabalhei a minha vida inteira, para defender a lei e a ordem. 18 anos como procurador. E eu tenho não só vontade, e já mostrei que eu tenho coragem para isso, mas eu tenho conhecimento de direito para fazer isso acontecer. Aqui no Paraná, por exemplo, você tem lá Gleisi Hoffmann, Alexandre Cury, eles nunca criticaram um abuso do Supremo. Mas agora eles querem virar senadores. E se chegarem lá, vocês já sabem, eles vão ser, como o Centrão, grandes passadores de pano para os abusos do Supremo. E veja aí no seu estado como que os pré-candidatos têm se posicionado sobre isso, não agora, mas ao longo dos últimos anos. Isso é fundamental. Agora todo mundo vai dizer o que o eleitor quer ouvir, né? Mas olha a história. Isso aí, vamos pra cima, um grande abraço, Deus abençoe o seu final de semana e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.